Não sei se vocês sabiam que no TikTok, diferente do Instagram e do YouTube, no TikTok há ex-muçulmanos que debatem ao vivo com muçulmanos. É super interessante ver isso de fora. Ontem me viram entre o público e me convidaram para subir ao debate e colocaram um muçulmano que é um muçulmano conhecido. Nessa dinâmica que existe agora no YouTube, o debate foi um pouco longo, então eu dividi em duas partes. Agora vocês vão ver a parte 1 foi na plataforma do Projeto Ingil. Foi na transmissão ao vivo dele que ele é um ex-muçulmano que agora está fazendo o que é conhecido como anti-dawa dawa. É quando os muçulmanos tentam te vender o islamismo, embelezando ele para convencer os ingênuos a se juntarem ao islamismo. Como vem do mundo islâmico e conhece sua teologia, ele já sabe das falhas existentes. Ainda assim, me convidou para dar meu ponto de vista como judeu. Então, assistam a live, tirem suas próprias conclusões. Vocês vão ver que a dinâmica é realmente engraçada. Mas hoje verão a parte 1 e depois verão a parte 2. Então aproveitem. Jacó, Yundi, Jacó, aí estão vocês. Vamos lá, Yundi, pergunte o que você quiser. Eu fico aqui embaixo. Filosofia judaica. Como você quer fazer isso? Fazer? O quê? Você acredita em Jesus? Não. Então você não crê que Jesus seja o Messias, certo? Não? Você sim. Eu sim, correto. O que você é? Certo. O que você é? Espera, eu sou muçulmano, sim. Claro. Qual é a definição de Messias? Isso é irrelevante. Você acredita que Jesus é o Messias, mas não sabe o que significa Messias. Então, sabe no que acredita? Para mim, ele é o escolhido de Deus. O que significa ser ungido? O escolhido? O quê? Abraão foi escolhido e ele não é o Messias já. Mas é por isso que o título explícito de Messias é para Isa. Não é? Davi foi chamado de Messias. Há muitos Messias no Salmo 105. Não toquem nos meus Messias. Os sacerdotes eram Messias. Levítico 1, Levítico 5. Certo, então me explique. Por que Isa não é o Messias? Você que deve me mostrar por que acredita. Acabei de te ouvir e você nem sabe o que é um Messias. Acabei de te ouvir. Você não sabe no que acredita. Você não me deixa terminar. Acabei de te ouvir. Se não saio e você fala sozinho, não vou me meter. Foge como uma galinha. Não. 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 Não, eu não. Se você vai começar com a falta de respeito, eu também vou sair. Não. Não. Olha, curiosamente, Em Gil, curiosamente, ele acabou de dizer que quando tentarmos falar da Bíblia, que não vamos falar do Islã. Isso reafirma o Islã. Você pode usar o Alcorão como quiser, mas minhas palavras não mudam. E é que todos os profetas, depois de Moisés, estavam sobre a Torá, e que a revelação da Torá é de Alá. Então eu posso ler a Torá perfeitamente e posso pregar. Posso a Torá, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Posso pregar tanto para quem conhece a Torá, quanto para quem conhece o Evangelho, pois é isso que sabem, certo? Não venha me dizer ou impor regras sobre como um muçulmano deve fazer essa água. Pronto, terminou, me avisa. O que você conhece, sua crença é que você acredita que a Isa era o Messias, o quê? E eu te pergunto, o que é Messias? Vamos começar com um jogo de perguntas. O que é? Vamos começar com Sócrates. Claro, você me diz e eu coloco as regras. Vamos começar pelo fácil. Você fala uma palavra em hebraico, tudo bem? Não te interrompo, mas agora você interrompe. Vocês são desonestos, pare de interromper. Então, se você está me dizendo que a regra que está colocando é Messias, uma palavra em hebraico, quero que me diga o que significa. A não ser que você realmente não saiba o que é Messias nem no que acredita, perfeito. Eu não sei. Então por que você acredita em algo sem saber o que é? Muito bem. Agora, para você, como a Torá precede a Jesus, você deve me explicar por que Jesus não é o Messias? Vá em frente. Mas você sabe o que é Messias, cavalheiro? Não. Como eu não sei. Como eu não sei. Você deve me explicar por que Jesus não é o Messias. Vá em frente. Ok? Então, como já ficou provado que você não tem a menor ideia do que acredita, e toda a sua fé é... Você vai responder a minha pergunta ou não? Eu não estou te respondendo. Estou te dando a introdução da minha resposta. Não. Não precisa comentar minha opinião. Claro, porque é sobre isso que vou construí-la. É sobre isso que estou construindo meu argumento. Assim como toda a sua fé está baseada em coisas que você não faz ideia. Igual, o termo Messias é um termo que vem do hebraico que significa Mashiach, ungido, e que é um termo que era usado para os cargos nacionais do povo de Israel. Por exemplo, para os sacerdotes, para os reis, o termo Hamashiach,
que é como o Messias. Foi traduzido assim: Christos em grego. É um termo que se designa a alguém que é coroado na realeza. E é o rei de Israel, rei no sentido de um reino como Jesus. Na época dele nós ainda estávamos sob o jugo romano e Jesus não conseguiu nos libertar de Roma. Nós, na nossa definição de Messias, não o consideramos Messias justamente por isso, porque ele não conseguiu nos libertar de Roma. Já te mostrei que sei no que acredito e realmente uso a palavra. Não acredito nele porque não conseguiu nos libertar. Me diz uma coisa, você não acredita? Você não sabe o que é. Já falamos que não sabe do que fala? Tá bom. Eu não sei do que estou falando, por isso você vai me ajudar a identificar por que não é, tá bom? Por isso você vai me ensinar hoje, tá bom? Muito bem. Com calma, você vai me ensinando, tá bom? Eu tenho um neurônio, então devagar, por favor, muito bem. Você disse que ele não chegou a nos libertar de Roma? Agora eu continuo com a próxima pergunta. Jesus veio para vocês. Como ele veio para vocês? Ele era um enviado de Deus para os filhos de Israel? Como supomos que ele foi? Não. Não vamos supor. Vamos supor, não. Sim ou não? Estou te dizendo que o cenário não é que o cenário já aconteceu. Já não há suposições. O cenário já aconteceu. Você tem um neurônio, estou te educando? Bem, como eu penso como judeu, eu ensino como judeu, e vocês que são dogmáticos e querem tudo como dogmas recortados com tesoura e massinha, nós não somos assim. Nós fazemos com que as pessoas com um neurônio pensem. Então, suponhamos que Yeshua foi enviado se a missão dele era a de Messias, que na nossa definição é a libertação de Jerusalém, de Israel e do jugo de Roma. Então, ele não conseguiu cumprir a missão como enviado. Então, mesmo que tenha sido enviado, o relevante não é ser o enviado, mas sim cumprir a missão, é conseguir realizá-la. Então, nesse sentido, é irrelevante. Para mim, ele não foi enviado porque, se não conseguiu, então como eu sei que ele foi enviado? O que mais, além de não nos libertar, ele não fez? Não, essa é a principal. O que mais? O que mais? É que essa é a principal. Restaurar o reinado de Israel, essa é a definição. Sim, mas o que mais? O que mais você quer que eu faça? O que mais você quer que eu faça? Deve haver mais profecias? Não deve haver algo mais, não. Não pode ser uma coisa simples. Sim, sim, sim. Por exemplo, que haja paz mundial. O Messias em Isaías diz que vai haver paz mundial. Certo? O que mais? Restaurar as tribos dispersas de Israel? Muito bem. O que mais? Reconstruir o terceiro templo. Muito bem. O que mais? Que haja abundância no mundo e que não haja mais fome. Muito bem. O que mais? Nem competição, nem guerra. Bom, guerra. Não é isso. Que se o Messias chegar, toda a humanidade vai saber quem é Deus. E ninguém vai tentar convencer o outro sobre o quê? O conhecimento de Deus está em Jeremias 31. Portanto, nosso diálogo não existiria, pois se o Messias tivesse vindo, todos já saberíamos. Não, eu já sei quem é o Messias. Está claro que é ele. Já está. Você está se contradizendo de 3 minutos atrás? Não, não. Agora estamos lidando com suposições, certo? Obrigado. Onde encontramos as profecias que você disse não se cumprirem em Jesus? Qual de todas as que eu te apontei? Onde você encontra todas elas? De quais da lista você lembra que eu falei? Quase todas. Me diga uma que reconstrua o terceiro templo, que reúna as 12 tribos de Israel, que liberte o povo de Israel, que traga a paz. Deixa, vou te falar de novo, porque eu conheço. Tá bom, continuamos agora? Além disso, também vou te ler uma. Deixa eu terminar. Onde estão? Quer que eu responda? Não, deixa eu terminar. Como vai responder se foi você que me deu essas respostas? Com calma, tudo bem. Com calma. Você tem um neurônio, lembra? Sim, 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 mas o neurônio funciona. O neurônio funciona. Tranquilo, que o neurônio funciona. Deixa eu educar ela. Não, 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 cavalheiro. Cavalheiro, acabei de perguntar. Você respondeu e estou tentando responder. Mas entendo que quero a principal. Quero a principal. Principal. Motivo pelo qual Jesus não é o Messias. Quero a principal, a primordial. Por que ele não libertou o primeiro Israel do jugo? Não, essa não é. Claro que sim. Essa é a razão pela qual os judeus não consideram. Expectativa dos judeus para um Messias no século I em particular. Era essa? Não. Essa não é. Então qual é? Você nem sabe o que é Messias? Me diga qual é.
vem da casa de Davi? Essa é a principal? Não, não a principal. Quer dizer, Jesus não é perverso nem é geral. Beleza, perfeito. Uma pergunta. Porque inclusive posso conseguir judeus que fiquem contra você. Uma pergunta. Jesus vem da casa de Judá? Isso tem que perguntar para não. Não, me responda você. Olha, eu vou te responder. No judaísmo, consideramos que sim ou não. Por favor. Estou te respondendo, mas você quer dogmas como na sua religião do século VII e não é assim. A mente judaica funciona assim. E eu, um dia... E deixa ele falar, se ele está te dando uma explicação, não interrompa, deixa ele terminar como eu te digo e depois você fala o que quiser. Beleza, beleza. Beleza, com calma. Desculpa, me perdoa. Os dogmáticos na igreja aceitam tudo que o ímã fala. É igual. Acho desnecessário começar com desrespeito. Beleza, não começa com falta de respeito. O nível não começa com falta de respeito, não é exatamente isso. Não começa com falta de respeito. Certo, e você está me ensinando qual é a principal característica do Messias? E nem sabia o que era? Certo. Continuamos. Certo. E com tudo isso eu fui capaz de te dizer, de te perguntar. Se Jesus vem da casa de Davi, por favor, venha à frente. Estou te respondendo. Nós, no judaísmo, historicamente consideramos que a tribo é transmitida pelo pai, sendo que Jesus, inclusive no relato cristão, o pai dele não é conhecido, porque dizem que o pai dele é Deus que o gerou. Então tentam traçar a linhagem dele até José. Mas se José não era o pai de Jesus em carne, então não podemos concluir daí que ele era da linhagem de Davi. E então? De que tribo era Jesus? Então essa é a pergunta de quem era o pai de Jesus, não? Não, já sei que ele não tem pai, responda-me. Então se ele não tem pai, não tem tribo? Sim, ele tem da mãe, que era da tribo. De qual tribo era a Virgem Maria? Olha, pode ser que ela fosse da tribo de Levi, porque é isso que diz em Lucas capítulo 3, que essa era a família dela, eram levitas. Você sabe que está reafirmando a linhagem que o Alcorão apresenta. Você sabe que com tudo isso está evidenciando que o Alcorão... Deixa eu terminar, Chico. Vamos ver, por favor. Por favor, desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado. Você acabou de mostrar aos cristãos que Jesus não é da casa de Judá. Aqui está um judeu que confirmou isso. Certo? Em seguida... Deixe-me terminar, por favor, deixe-me terminar, mas não é novidade. Deixe-me terminar, os cristãos conhecem muito bem as posturas judaicas. Sim, mas deixe-me terminar, por favor, deixe-me terminar. Não, porque isso desvincula totalmente Jesus da casa de Davi. O desvincula completamente, ok? O desvincula? O desvincula completamente disso de reconstruir o terceiro templo. De todas as profecias que negaram sobre Jesus que eu vejo, eu, como muçulmano, sei que deve vir um Messias para fazer vocês cumprirem todas essas profecias que dizem sobre mentira, mas que vem para cumpri-las. Serve como grande corrupção. Ok? Então vamos seguir a sua lógica. Não. Como eu vou ter que te explicar? Não, deixa eu parafrasear para ver se entendi. Talvez eu esteja entendendo. Me corrija se eu entendi errado. Faz 5 minutos, ou não, 7 minutos. Você dizia que acha que Isa é o Messias. Agora você está me dizendo que não é o Messias. Porque como David não vem, não é o Messias. Não. O Messias para você. O que você disse há 7 minutos se contradiz. Não. Não. Não é o Messias. Eu reafirmo que não é o Messias pra você. Aquele que você está esperando agora mesmo. Porque você... Eu te disse isso, deixa eu terminar. Ele acabou de dizer, deixa eu terminar. Mas eu te disse no mesmo instante em que você me perguntou. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Para nós não é necessário que o Messias venha da casa de Davi. Nós consideramos a família de Zacarias, de João Batista e da Virgem Maria, e todos esses descendentes. Você sabe qual deles é da tribo de Arão? Por quê? Porque eles são da tribo de Levi? E essa é uma afirmação que o Alcorão traz. Portanto, o Senhor acabou de afirmar a veracidade do Alcorão agora. Agora. Eu disse que Lucas... Deixa eu terminar, né? Eu disse que Lucas, capítulo 3, diz isso. Diz a ascendência da lei. São Lucas, capítulo 3. Eu não estou afirmando o que diz o Alcorão. Estou afirmando o que diz o Evangelho. Não. Não, eu já sei, mas o senhor está negando o relato que os cristãos fazem, ou diz que isso para mim parece perfeito. Agora, pelo contrário, justamente afirmei que os evangelhos afirmam que o pai de Jesus não era José. Eu estou te dizendo exatamente o que dizem os evangelhos. Visto também pela ótica judaica de que se transmite pelo pai. Você chegou à conclusão, então está me dando razão? Uma salva de palmas. O público ri muito das besteiras que você fala, suas contradições e como se desclassificou. Como eu me contradisse?
Me desculpe, explica pra mim. Você disse que acredita que Jesus é o Messias e me perguntou se eu também acredito. Eu respondi que não, e agora você diz que também não. Vou te mostrar que Jesus não é o Messias. Mas é que eu não sou. Não, e você diz, tá vendo que Jesus não é o Messias? Não, Cavalinho, você não está me dando razão. filosofia, filosofia. Lembra que vão me passar a live, beleza? Sim, sim, fica tranquilo. Agora, justamente você, acabou de evidenciar 3 coisas. Olha, você acabou de mostrar que ainda espera por um Messias que vem da casa de Davi. Você acabou de mostrar que Jesus não é o Messias que os cristãos tentam vincular à casa de Davi. E isso pra mim está perfeito. Além disso, você acabou de mostrar que Jesus é da tribo de Levi e com isso reafirma o desafio. Não, não falei isso, você entendeu errado. Maria, a família dela em Lucas 3 pode-se pensar que é da tribo de Levi. Por que você distorce suas palavras? Por que você distorce suas palavras? Porque é isso que você... Porque você tem, como você disse com suas próprias palavras, não funciona. É outra coisa, né? Eu disse em Lucas 3, pode-se entender daí que Maria vem da tribo de Levi, mas a mãe não transmite a tribo no judaísmo. Então afirmar que Jesus era levita não foi o que eu disse. Isso é uma invenção sua imaginária para corroborar coisas que você acha que valem a pena? Perfeito, perfeito. Vamos passar para outro assunto, esse aqui também? Já te dei uma volta, já te dei 3 voltas, sim, sim. Sim, tranquilo, tranquilo. Esse assunto é para o público que prestou bastante atenção ao que acabou de acontecer nessa conversa. Convido quem grava por gravar a seguir em frente e quem reflete a pensar sobre o que acabou de acontecer aqui. Reflitam. Como os muçulmanos acreditam nas coisas? Não, espera um momento. Espera um momento. Vamos para o próximo. Vamos falar sobre a lei. Só um pouquinho, tudo bem? Agora vamos ao tema da lei. Manda ver um dia, né? Ingil, você ouviu o que vale? Para finalizar o tema anterior, faremos algumas perguntas para ver se entendeu. Não, estou só dando espaço e não vou responder. Sim, você está como coringa. Você é o coringa do público. O fato de que você esteja levando uma surra intelectual não significa que ele seja o coringa. Claro. Ou seja, essa é a minha live, eu coloco as regras, eu não vou dar minha opinião nesse debate, esse debate é seu e do Filo, é neutro. Mano, fiquem numa posição neutra. Se ele é cristão, eu acabei de dizer que não. Acho que é tipo, claro, óbvio, está em tal ou tal posição, beleza. Beleza. Vamos para o próximo assunto? Não, por isso digo, se as duas posições estão certas e são de vocês, defendam-nas. Não tenho nada a ver com isso. Se quiser debater sobre a lei, vá em frente, mas com respeito. É só isso que eu peço, que ele pense nisso, que ele pense nisso. Que ele reflita. É filosofia para ambos. Eu digo isso para ambos. Não faltei com respeito em nenhum momento. Não. O que eu digo, não, mas não estou falando de faltar com respeito. Estou falando de deixar falar. Porque eu, por exemplo, estou aqui, cara, e às vezes isso aqui parece a Tele5. Se quiser colocar tempo, coloque o tempo como preferir. Irmão. Beleza. Eu deixo vocês desenvolverem. Vai lá, pronto, deixo com vocês. Beleza. A lei de filosofia é aprovada. Que se a lei for aprovada. Não é revogada, é revogada. Não, para nós a Torá está em vigor. E é eterna. Sim, é eterna. Desde Adão. Desde Moisés e Adão. Adão recebeu sim, bem, as leis que foram dadas a Adão também são eternas, claro. Perfeito. E os filhos de Adão seguiam as leis dadas a Adão. Supõe-se que deveriam cumpri-las, correto? Certo? A Adão foi concedido o perdão. Aos filhos de Adão foi permitido que se casassem com suas irmãs. Certo? Porque não havia mais habitantes na terra. Essa lei ainda está em vigor? Devo corrigir que, de acordo com o que diz o Midrash, também existiam outros seres. Existe um Midrash sobre irmãs que nasceram juntas, mas outros Midrashim mencionam a existência de outros seres. Por exemplo, está escrito que Kalmana e todas essas mulheres... Então existiam outros seres humanos, então eu não levaria isso como algo absoluto. 2. Também não é um relato literal sob a ótica judaica, para começar a detalhar com conceitos alásticos e históricos a partir daqui. Ou seja, agora acontece que o relato de Adão e Eva não é literal. Correto, não é literal. Você achava que era literal? Com que tipo de pessoa estou falando agora? Com um rabino ortodoxo israelense? Não, claro que não. Quantas criações Deus fez além de Adão? E de onde vem esse conhecimento? De onde você tira isso? Porque a Torá não. Assim começa o primeiro comentarista, bom,
O comentarista mais famoso da Torá se chama Rashi e aparece em todas as Bíblias judaicas. O primeiro comentário dele é exatamente o que acabei de dizer. Mas onde está? Onde está a evidência? O Rabino Rashi deve ter tirado suas fontes da Torá. Eu suponho... Sim. Sim, tudo bem. Onde encontramos isso? Onde encontramos que Deus criou outros seres além de Adão e Eva? Onde? No Midrash, em Bereshit Rabba, e também no Midrash Tanjumar, também no Talmud, de fato... Desculpe, estou falando da revelação que foi dada a Moisés, o Talmud. Onde está a Torá? Onde está a Torá? A Moisés? Não, olha, vou te explicar. No judaísmo, consideramos que há uma Torá escrita, que é o que você chama de Torá. E a versão oral eu já sei, exato. Então, e a versão oral é muito extensa, e por isso o que estou te dizendo está na versão oral. Sim, mas então essas são fontes externas, são fontes. Isso, por exemplo... Não é a Torá. Só que a Torá também é oral, e no Midrash contém as palavras de Moisés que estavam fora da Torá. Sim. Então são como os hadices, não? Não. Não é comparação, mas é parecido. A diferença é que vemos a Torá oral como palavra de Deus. Como, desculpe? Consideramos que a Torá oral é palavra de Deus, o Hadith, são como lembranças do que ele ouviu, do que viu, do que fez, etc. E tentam remontar cadeias até Maomé. Não, sim, mas não até Mohammed Maomé. Maomé, em espanhol... É Mohammed, os nomes próprios. Espera aí, você não chamou Jesus de Isa durante meia hora. Se quiser, posso chamar de Jesus, sem problema. Então não tenha problema que eu chame Maomé, porque Isa... Digo que eu chamo de Jesus para te agradar, não para menosprezá-lo. Bom, eu chamo de Maomé, porque se é em espanhol, estamos falando em espanhol. Eu falaria com você em árabe e você em hebraico, mas ninguém entenderia. Agora entende? Agora, se eu te pedir, por favor, que você possa chamá-lo de Mohammed, tudo bem, assim como eu estou chamando de Moisés. E se eu quiser, chamo de Moshe, não tenho nenhum problema, tudo bem. O Ishaya... Pode ser como quiser, desde que haja respeito. Porque seria falta de respeito, Moisés? Bem, não sei, se você quiser, eu chamo ele de Moshe. Não é que eu não me importe, não é falta de respeito. Me chamam de Jacó, é o meu nome, quer? Eu te digo? Certo, então vou te chamar de Jacó. Não tem nenhum problema, tudo bem, eu venho. Porque isso não tem nada a ver com falta de respeito. Você pode pedir para ele chamar de Mohamed, Por favor. Bom, vamos chamar de Mohammed, na verdade não Jun. porque isso é literalmente como se disséssemos Charles Carlos. Isso é literalmente como se entrasse aqui agora uma pessoa trans e pedisse por favor para chamarmos ela de ela. Tipo, não, sinceramente... Eu te explico. Querido moderador, é que pra eles, como é um ser perfeito, é quase Deus. Não. Não. De verdade. Olha agora como evidência. Eu não estou desrespeitando os nomes do profeta. Também a Mahoma é assim, se fala assim em espanhol, mas se pra você é uma falta de respeito usar o que você disse. Moisés Eiza não se chama assim, e em espanhol também não, mas tudo bem, a Mahoma. Como vocês idealizaram um personagem do século VII, então tem que chamar de uma forma que não te ofenda. Ok? Eu fico com Muhammad. Ok? Não. Não o idealizamos, porque idealizar uma pessoa é torná-la perfeita. Mas um não cometeu erros. O que eu questiono é, por que isso é tão grave? Afinal, os muçulmanos dizem que Jesus não é filho de Deus e para mim tudo bem, podemos conversar. Tudo bem, sim, está ótimo, tudo bem. Vamos voltar a falar da lei? Vamos continuar, o assunto está ótimo. Vou preparar a pipoca. A lei, afinal, a filosofia muda ou não muda? Eu digo para Adão. Muda ou não muda? Já te respondi sim ou não. E eu disse que não vale, não muda. Então, os filhos de Adão podiam cometer incesto com suas irmãs. Essa lei mudou ou não? Já te respondi. Não se pode cometer incesto. O Midrash era sobre outras opções, como se houvesse outras criações. Olha, por favor, veja o que diz o Midrash. Vamos considerar isso como fontes secundárias? Mas não vamos à fonte primária, onde diz que a Adão foram dadas as leis do incesto. Não. Eu te pergunto, por exemplo, né? Por exemplo, como é que você habita a terra quando você é o único ser com sua mulher e seus filhos não vão deitar com a mãe deles? Porque isso é imoral? Tá bom agora. Agora? Deixa eu terminar, mas onde diz que isso é imoral? Se você quer ir para a fonte primária, porque como você está negando que usemos a Torá oral, então, onde está escrito literalmente que aos filhos deles foi proibido o incesto? Então, onde era permitido cometer incesto?
Não, então você tem que recorrer à Torá oral? Eu te pergunto, então foi permitido a ele cometer incesto? Então, não estou negando que se possa cometer incesto, é uma das leis que foi proibida a Adão, o incesto. Onde? Isso está no Midrash, mas na Torá não. Correto, isso não está escrito na Torá, pois há uma Torá oral. Não estou falando da Torá, do que temos escrito. Escrito você não vai ver. Valeu, muito obrigado, de nada. Com muito prazer. Agora, em seguida, agora. Outras leis, valeu, outras leis. A lei pode mudar ou não pode mudar? Pela 8ª vez? Sim, por favor, para reafirmar. Ok, não pode mudar. Certo? Qual é a lei? Se uma mulher comete adultério ou o homem comete adultério, qual é o julgamento? Não, se uma mulher é suspeita de cometer adultério, não é só suspeita, Já foi julgada e teve julgamento. é julgada e determinado que comete adultério. Então, há uma série de condições para corroborar se realmente foi cometido adultério, então dependendo se de fato comete adultério, etc. Há a lei de indenizar ou pena de morte, dependendo do caso. É mais amplo do que você imagina. Não. Para a mulher adúltera, qual é o objetivo? Certo. Depende, estou te dizendo. Também há casos que dizem que não é preciso aplicar pena de morte, mas sim indenizar ou divorciar. Ou há muitas outras soluções que a lei oral oferece. Como a lei oral. Muito bem, eu estou falando da lei divina. A lei oral é a lei divina. Não, Não, isso é sua perspectiva, ok? Posso aceitar. não feito. Eu te dou um exemplo por um momento. Eu aceito essa lei oral porque entendo que são os relatos secundários de Moisés. Posso concordar com isso agora? Qual é o julgamento de Deus para uma pessoa que cometeu adultério e é considerada adúltera? Porque senão vou recorrer à lei de Deuteronômio. Fácil? Qual é o julgamento sobre uma pessoa que foi encontrada em adultério? Por favor. Vou repetir para você. Na lei oral é muito mais complexo do que um verso que você pode entender como quiser. Não. Eu não entendo como quiseria. Bom, você entende como está literalmente escrito. Ok, isso está certo, mas também na lei oral existe todo um tratado do Talmud para esse caso. Então, não existem apenas penas de morte, há outras formas de avaliar como a situação pode ser resolvida. Por exemplo, você sabia que se não houver um sinédrio reunido na Lishkar Gazit, que é uma área em Jerusalém, não se pode aplicar pena de morte, então o que acontece se encontrarem uma mulher adúltera? Não é possível aplicar pena de morte? É mais complexo do que a simplificação intelectual que você está propondo. Quero os julgamentos finais de verdade. Depois entendo que possa haver, por exemplo, quando cometo algo não percebo. Por exemplo, sabemos que cometer adultério, segundo a lei de Deus, leva ao apedrejamento. Eu sou mais honesto que você, se diz ser honesto. Eu sou mais honesto, essa é a diferença. Não. Não é simplista achar que com um verso você diz tudo. Ou seja, um procedimento judicial. Eu estou te explicando que é muito mais complexo. Escuta, eu acredito em Moisés, vale o primeiro. Você não acredita em Moisés, mas acredita em Maomé ou Muhammad? Desculpa. A Torá foi revelada para Moisés. E isso é uma reafirmação que nós muçulmanos dizemos, veja. Certo? E além disso, muitos dos julgamentos que nós muçulmanos temos estão na Torá. Certo? Muitas críticas ao profeta vêm de julgamentos baseados na Torá, como ele mesmo sugeriu, pois é o mesmo conteúdo, pertence a vocês. Você não disse que é seu? Agora quero que você defenda isso, certo? Eu defendo pra você. Eu vou defender para você. Perfeito. O que foi? Me diz, faça uma pergunta. Me deixa te falar uma coisa. Moisés, Moshe ou Musa, como você quiser chamar, porque eu não vou chorar por isso. Ele pecou. Não pecou. Você não acredita em Moisés nem Moshe, mas acredita em Muhammad? Não. Não vou te explicar ao que me refiro. Você acredita em um Moshe fabricado pelo relato de Muhammad no Alcorão? Então, o Moshe que toda a história concebemos antes de vocês é um Moshe que também comete erros. Um ser humano normal como nós, que tinha muitas grandes qualidades, sem dúvida, e que foi muito humilde e tudo isso, mas também cometeu erros, e por isso ele é punido sem poder entrar na terra de Israel, etc. Na religião de vocês, como vocês, têm uma ideia totalmente, um momento. Um momento. Não tente explicar sua perspectiva sobre os profetas e depois argumentar contra o Islã. Nós vamos manter. Mas veja, não é isso que você tenta fazer o tempo todo? Não. Não, claro que sim. Deixa eu terminar, por favor. Você tem uma idealização de Davi.
Você tem uma idealização dos profetas. Cara, coloca o tempo, se não, por favor, coloca o tempo, mano. Realmente, se colocarem o tempo, eu não tenho paciência para você. Não, porque estão tentando atribuir coisas que não são como antes. Que não. Bom, então, para não culpar a sua religião, vamos simplesmente nos limitar a você. Não. Não, para um momento. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala escolhe pessoas nobres e com caráter exemplar, certo? O Rabino Moshe tinha um caráter muito duro, era um homem muito rígido, e isso não faz dele um homem fraco ou um homem não nobre, certo? Agora entendemos a diferença entre cometer pecados e cometer erros. Erros de pessoa que não são pecados. Se você fala comigo e eu escuto outra pessoa antes de você, isso não é um pecado, certo? Isso é um erro de conduta. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, além de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seja um mason, como você disse antes, um enaltecido, não há evidências de que, como ser humano, tenham acontecido coisas com ele, certo? Agora, cometer erros, ele pode ter cometido, e Allah subhanahu wa ta'ala o corrigiu depois. Pecados. Não há pecados atribuídos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem aos profetas. Agora, se você quiser defender a perspectiva humana de que Musa é um assassino, de que Ló cometeu incesto, de que Noé se embriagou, de que Davi cometeu assassinato, planejou assassinato e adultério, de que Suleimã morreu adorando outros ídolos por causa das mulheres, de que Adão colocou a culpa na mulher por ter comido do fruto. Se você quiser atribuir tudo isso a erros humanos, teríamos que questionar um pouco mais o seu Deus, hein? Ou talvez o meu Deus seja realista? E no mundo real os seres humanos não somos perfeitos? Talvez devêssemos questionar a utopia surrealista e fantástica de profetas que não fazem milagres e que são como Mazum. Esse Muhammad, que também cometeu pecados e assassinatos, você pode me dizer quais pecados? E roubava caravanas e fazia muitas coisas que para a ética moderna são totalmente impensáveis. Mas para a ideologia que você segue, eram perfeitos. E eram modelos totalmente que não cometeram nenhum erro. E eram, não sei como dizer, totalmente intocáveis e impecáveis. E a realidade? Justamente eu questionaria uma religião totalitária que está me vendendo personagens fictícios, ou personagens que também têm os mesmos dilemas e problemas que eu, e também caem e também precisam se levantar? Eu, com todo respeito, fico com algo que não está mentindo na minha cara e não está me idealizando. Sistemas que não existem. Então, você não acredita em muita coisa, você acredita em Muhammad? Você me deixa responder e depois fazer a pergunta, ou quer fazer a pergunta? Primeiro, obrigado. Não, diga você e depois eu faço a pergunta. Tudo bem? Senhoras e senhores, vocês estão ouvindo que se os profetas são exemplos que Deus escolheu para que sua revelação seja limpa, pura, por quê? Porque até mesmo as pessoas escolhidas são puras. Elas passaram por períodos em que permaneceram sob a orientação de Deus e não pode ser que essas mesmas pessoas vão contra Deus. Em delitos tão graves como pecados capitais, não são pecados pequenos, são pecados capitais e que envolvem assassinato, adultério, idolatria, o que mais? Isso, você não precisa vincular isso ao Islã para se defender. Isso é uma falácia chamada "e você?". O que há sobre você? Para estudar as fontes islâmicas, primeiro devemos olhar para o modelo do profeta, e se realmente os profetas são profetas, eles devem vir com exemplos da profecia. Por isso, são dadas a ele revelações sobre acontecimentos futuros, ou até mesmo milagres. Você fala em idealização, como se fossem super-heróis, mas será mesmo Moisés? Ele jogou um cajado no chão e virou serpente. Ele bateu 2 vezes em uma pedra e o mar se dividiu em 2. Bateu em uma pedra e ela se transformou em 12 rios de água. Certo, isso se chama milagres vindos do Senhor. Certo, caso você não entenda, são acontecimentos sobrenaturais, só para deixar claro. Você realmente não faz ideia do que está falando. Ele só está te mostrando como você não acredita em Moisés. Ele simplesmente está te mostrando isso. Você não acredita em Moisés, você acredita na ideia. Por favor, me deixa terminar. Já entendemos esse ponto, me deixa terminar, faça a pergunta. E concluímos. Eu te interrompi. Se você está dizendo, eu resumo, vamos ver. Eu quero fazer a pergunta. Eu quero fazer a pergunta para que vamos. Que não vou conseguir terminar, né? Mas já entendemos o seu ponto. Você não me deixa terminar. E quando eu terminar, vai perguntar. Não é você quem decide quando termino. Tudo bem? Mas é que você não tem que ver já. Galera, uma coisa, olha, cara, se você quiser terminar seu ponto, termine, mas termine, porque eu realmente não tenho uma. Falei por 2 minutos. Mano, por isso vale.
Beleza? Então é isso, manda outra. Aqui. São frases de 30 segundos, não monólogos. A vida toda te falei, falei se você quiser. Há meia hora estou dizendo isso. Se quiser, coloque tempos. Quando fico quieto, deixo você terminar. Então não reclame quando sou eu que falo. Vamos ver, não reclama, não sei como coloca tempos aqui. Vamos ver. Eu nem lembro que você está na Mirai. Termine seu argumento. Moshe fez muitos milagres que devemos acreditar serem perfeitos. Pronto, já. Eu não disse, vamos ver, vamos ver. Existe uma diferença entre ir contra Deus e cometer um erro pessoal. Um ato de conduta, tudo bem. Um ato de conduta você pode cometer e isso não implica um pecado, entende? Agora, nós mantemos a nobreza e o exemplo dos profetas. Por quê? Porque são escolhidos de Deus, devem transmitir a verdade, ser honestos, manter a paciência e, acima de tudo, serem exemplos. Para quem? Para seus povos, certo? Por enquanto. Isso faz com que as pessoas não os idealizem, mas sim os tomem como referência, certo? Por quê? Porque são eles que pregaram a palavra de seu Deus. São os exemplos que você tem na terra de como deve se comportar agora. Você falou que o Islã comete assassinato e tudo isso, irmão? Não, Muhammad, eu falava de você, não do Islã. Quantas pessoas o profeta matou? Quantas leis o Salã? A toda a tribo? Não, ele não matou. Não. Não. Até uma mulher que fez um poema sobre ele, não. Não, ele não levantou a mão. Quantas pessoas morreram pelas mãos do profeta? Não, Nicolás Maduro não reprimiu ninguém, não levantou a mão. Não. Ele não aceita a injustiça. Deus proibiu a injustiça para si mesmo. E além disso, é um ato muito imoral ser injusto com os outros. Olha, Me parece muito bom que você queira atribuir a figura do profeta Galeza. sabe? Mas como? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você assaltasse ou roubasse uma caravana de mercadores... Depende do contexto, sim. Sim, se não é porque você quer ir trabalhar, não. Não, sim. Em que contexto você rouba uma caravana de mercadores? Se faço tratados com esse povo e eles os quebram, irmão. Mas... E além disso. Essa é a minha lógica, eu vou tentar conquistar outra cidade. Ou eles resistiram. Vamos fazer um tratado, já que não consegui vencê-los. Agora direi que eles quebraram o tratado. Maomé violou o tratado de Judaivila, mesmo dizendo que nunca quebrou esse acordo. Mas quando eu vou atacar as caravanas deles, porque afinal de contas são infiéis. Isso. E o justo é que eu, o líder Muhammad, fico com 20% do que roubei. E isso é justiça. Terminou? Pra eu não interromper? Beleza, posso fazer a pergunta? Ah, não, beleza, pode ir. Vamos ver, eu só queria perguntar para Yundi, porque eu fui muçulmano em um momento, agora eu sou cristão, mas eu realmente acho que, obviamente, os profetas são seres humanos. Se os profetas não têm pecado, são perfeitos. Desculpa. Eu te pergunto, se os profetas não têm pecado... Eles são perfeitos. Não, eles não são perfeitos. Por isso cometem erros de conduta, mas isso não implica pecados, entende? E além disso... Mas como assim? Que erros de conduta? Por exemplo, você está atendendo uma pessoa e de repente se vira e atende outra enquanto mantém uma conversa com a primeira. Isso é uma falta de conduta. Não, mas eu não estou falando disso, mano, Eu falo porque eu li esse exemplo. Esse exemplo que acabei de te dar é um pecado. Isso que ele te mostrou, né? Isso literalmente não é nem mesmo um erro. Isso é simplesmente uma ação. Exato, é o que aconteceu com o profeta. Não há pecados atribuídos ao profeta, nenhum. O que eu digo é, eu te desafio a me trazer a evidência de que ele cometeu um pecado. Um Yundi, mas eu não sei porquê. Ele disse que pedia perdão a Allah 100 vezes por dia, então... Porque ele é homem e não sabia o que aconteceria consigo mesmo. Inclusive foi revelado a ele como seria um homem sem pecados. Escute, porque ele foi enaltecido por Deus, porque até isso vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que ele te disse é uma pessoa maçuma, não pode ir contra a mensagem do Islã. A esposa do profeta Aisha disse que ele era um Corão andante. Sem o Corão andante, não há falhas na pessoa, não há falhas, não é excelente. Ótimo, supondo que o Alcorão não tenha falhas. Certo, agora já deixo vocês continuarem. Era só isso, vamos lá. Mas enfim, aí estão as duas cosmovisões, seres humanos que consideramos que ele é melhor.
Além disso, justamente outra evidência de que nós muçulmanos estamos a favor de Jesus. Porque a mãe de Mariam fez uma súplica a Deus para que sua descendência fosse pura, e por isso não temos pecado nem da Virgem Maria, nem de Jesus. Gabriel, eles precisam estar em Mimino para poderem parar. Acho que isso é bem mais profundo do que só um pecado. É divino. Olha, Mas o que? Isso se chama Shirkubila? eu acho que isso é muito mais profundo. Uma cosmovisão que é a minha. Eu acredito que não existem seres humanos perfeitos, que todos cometeram erros, inclusive os profetas. Embora seja doloroso dizer isso para mim, também me dói. Meus ancestrais praticaram idolatria e foram expulsos da Babilônia. Sofremos dificuldades por mau comportamento. Desejamos um mundo melhor e tento ligar tudo o que falamos sobre a vinda do Mashiach. Ou seja, o ser humano pode criar mundos melhores e evoluir, enquanto a outra cosmovisão é oposta. No século VII, essa pessoa é o maior modelo a ser seguido, e a ética do século VII na Península Arábica é a máxima a ser seguida. E a aspiração é esquecer esses 1400 anos de avanço ético e moral da humanidade. Vamos voltar a esse modelo do século VII? Então, é uma cosmovisão que quer te deixar preso na Idade Média, versus uma que ainda olha para frente, que sabe que ainda há muito a melhorar? Porque acredito que o debate é mais profundo do que apenas discutir se houve pecado. É curioso que você diga que quando as pessoas se afirmavam sobre a religião, era retrógrada, ou seja, andava para trás. Quando as pessoas seguiam o Islã e o conhecimento do Islã era a potência do mundo, enquanto o Ocidente se matava em guerras e a peste e a pobreza dominavam de forma absoluta. E no Islã havia terras férteis, cultivos, conhecimento, e isso graças ao Islã. Agora me deixe terminar. Por favor. É curioso porque eu não te interrompi. Não interrompi, te interrompi. É a realidade. Já nega o que você diz, abre as notícias e nega. Cavalheiro, cavalheiro, cavalheiro. Cavalheiro, cavalheiro, eu não te interrompi. Ok, você manteve seu discurso e ficou quieto. Agora faça o mesmo. Perfeito, muito bem. Falava sobre o modelo dos exemplos da Península Arábica e afins. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os árabes porque eles tinham um caráter que, apesar de aparentemente ruim, tinha bases muito sólidas. E sabe quais eram? A hospitalidade. Na Península Arábica, eles disputavam Meca para ver quem era o mais hospitaleiro. Eles eram conhecidos porque quando as caravanas chegavam, nos tempos da peregrinação aos ídolos, Meca era conhecida como a cidade da hospedagem. Isso era antes do Islã, viu? Inclusive depois, os muçulmanos tinham tratados, eles os mantinham. E isso se refere a quê? Que eles tinham tratados com outras tribos? Quanto às palavras, eles mantinham essas palavras, e romper esses tratados levava a guerras. Por quê? Porque eles buscavam a justiça, supostamente, e logo em seguida a SAF. Por que eles buscavam a justiça, supostamente? O guerreiro era porque tinha uma grande mãe por trás? Sim. E qual é a discussão sobre isso? As mulheres são nobres, nós as colocamos em um pedestal. Algumas que tinham autoridade sobre outros.